Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Tem muito tempo que eu não apareço por aqui, mas eu estava resolvendo outros projetos e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a minha área, sobre comunicação persuasiva, sobre copyright. Eu estou num cenário meio diferente, mas é porque eu não quis tirar essa mesa aqui do lugar, então eu apoiei o computador, sentei aqui e vou aproveitar para falar com vocês sobre este assunto. A ideia inicial era fazer 3 vídeos, mas para ficar cômodo, principalmente para vocês, eu vou juntar esse compilado de 3 vídeos em um. Aí vocês, com um vídeo, vão aprender tudo o que vocês precisam sobre comunicação persuasiva para conseguirem vender mais, para captar clientes e tudo isso por meio das palavras. Então, sem mais delongas, vamos entrar diretamente neste assunto. Eu sou copywriter, trabalho nessa área. Eu fiz o curso da Empíricos, o Copy Canvas, que foi até meu irmão que comprou, mas eu considero que eu já implementava assim o copywriting, mas de uma forma mais tímida. Desde 2020, quando eu fiz um blog pessoal, esse blog era meu sonho, eu sempre quis ter um blog. Eu comecei com a ideia de ter um blog por causa daquela novela A Vida da Gente, que a Manuela fez um blog para relatar as coisas que estavam acontecendo enquanto a irmã dela, a Ana, estava em coma. E desde essa época eu já ficava sementinha do blog na minha cabeça. Então eu criei o blog em 2020 e eu já postava conteúdos voltados para os nichos de marketing digital e negócios. Eu aprendi as coisas na faculdade e passava para esse blog. Isso, se eu não me engano, em 2021 ou 2022, início de 2022, eu fiz o curso da Empíricos, o Copy Canvas, que meu irmão comprou, e aí eu comecei a implementar copywriting no meu blog, e depois eu comecei a prestar serviços para terceiros. E também comecei a implementar o copywriting para mim, tanto no blog quanto nas redes sociais, especialmente no Instagram. E agora eu coloco aqui também no YouTube. Eu vou explicar rapidamente aqui qual será o passo a passo deste vídeo. Primeiro, eu vou explicar o que é copywriting. Depois, eu vou falar sobre as características de um bom texto persuasivo. Depois, eu vou falar sobre a estrutura de um texto persuasivo. E depois, por fim, nós vamos falar sobre os gatilhos mentais, os principais gatilhos mentais usados dentro da escrita persuasiva. A grande ideia, o grande objetivo do copywriting, da escrita persuasiva, é fazer o seu potencial cliente, a sua audiência, as pessoas que você quer atingir com aquele texto, fazer com que elas executem uma ação, seja curtir um conteúdo, seja comentar, seja compartilhar, salvar, seja assistir um vídeo até o final, como é esse caso aqui. Então, você determina qual o objetivo que você quer atingir com aquela peça, com aquele conteúdo, e utiliza o copywriting, e utiliza a escrita persuasiva para fazer com que este objetivo seja atingido. O copywriting, gente, ele é extremamente importante e é usado há muitos anos na humanidade. Para vocês terem uma noção, Jesus era um excelente copywriter. Ele, por meio das parábolas que ele contava para os discípulos, para os fariseus, isso ajudava para que ele evangelizasse essas pessoas, e ele sempre tinha um objetivo por meio dessas parábolas, seja ensinar os discípulos alguma coisa, ou até mesmo prepará-los para o que estava por vir, que no caso seria a sua morte e ressurreição. E você pode usar o copywriting em diferentes canais de comunicação, canais de vendas como WhatsApp, e-mail, Instagram, YouTube, LinkedIn, e-commerce, nas descrições dos produtos, na home, na página inicial, escrevendo sobre a história da sua empresa, na aba de história. Então, você pode usar em diferentes canais de comunicação o copywriting. E, obviamente, também em diferentes formatos de conteúdos, como o VSL, que é um vídeo de venda, Video Sales Letter, que é uma carta de vendas no formato de vídeo, em um conteúdo carrossel no Instagram, em um Reel, em um vídeo do TikTok, em um texto do LinkedIn, em uma newsletter no e-mail ou no Substack, acho que é assim que fala o nome do aplicativo, em um e-mail promocional. Então, em todo o conteúdo que você for postar em um canal de comunicação, em um canal de vendas, você pode utilizar o copywriting, você pode utilizar a escrita persuasiva para te ajudar a fazer o seu cliente realizar a ação que você deseja. E eu coloquei aqui para vocês que sempre que vocês pensarem em comunicação persuasiva, em copywriting, em escrita persuasiva, é a mesma coisa, tá, gente? Comunicação persuasiva, copyright, escrita persuasiva é a mesma coisa. Sempre que você pensar nisso, você lembra desta frase, que é uma frase de um publicitário chamado Blair Warren.
As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas, ajudam a atirar pedras em seus inimigos. Isso daqui é a base do copywriting, a base da escrita persuasiva. Por meio dessa frase, você consegue perceber as diferentes formas que você possui de se conectar com o seu público-alvo, com a sua audiência. Você pode escolher se comunicar tratando sobre um assunto, algo que o encoraja a realizar uma ação, ou falando sobre algo que justifica, dando aquele acolhimento, justificando um fracasso que possivelmente ele teve. Isso é muito interessante, por exemplo, para a área de negócios, para a área de finanças. Você pode também, outro ponto que também é interessante para essas áreas, tratar um assunto buscando acalmar os seus medos, que essa para a área de investimentos, de finanças, de negócios, que as pessoas possuem muito medo, têm muito medo de sair da zona de conforto. Então você pode trabalhar a sua copy, a sua comunicação persuasiva em cima desses pontos para conseguir fazer com que a pessoa desenvolva a ação que você deseja. E aqui eu coloquei algo muito importante que, infelizmente, às vezes muitas pessoas esquecem na hora de produzir um texto persuasivo. E quando eu falo texto persuasivo, gente, pode ser um texto para você colocar, ele vai ser inserido em um vídeo. Então, não é porque é texto que você só precisa pensar naquele enquadramento de texto, vamos supor, de um carrossel ou de uma legenda, que também pode ser usado, obviamente, para escrita persuasiva, mas quando eu falo texto, quando eu falo sobre copywriting, você vai pensar em toda a estrutura textual e como que ele será apresentado ao seu cliente. Então, você também precisa ter uma noção se aquele conteúdo vai ser colocado no formato de vídeo, a melhor forma de apresentá-lo para o seu cliente. Então, a melhor estrutura de vídeo, quais elementos visuais você vai colocar ali para que o seu cliente tenha interesse de ouvir o que você tem a dizer, para que o seu texto gere o resultado desejado. E o ponto que eu coloquei aqui é: toda vez que você fizer um conteúdo, um texto persuasivo, ou seja, uma copy, a sua audiência, as pessoas que você deseja atingir com esse texto, precisa pensar: isso foi feito para mim, eu me identifico com isso, eu preciso disso, então você vai escrever pensando na sua audiência e não em você. E esse é um erro muito grande de muitas pessoas quando vão fazer um texto persuasivo. Elas fazem uma palestra, elas fazem um carrossel, elas fazem um vídeo pensando no que elas queiram ver, mas na realidade você precisa focar na sua audiência. Por exemplo, eu estou fazendo este vídeo em um período de Copa do Mundo, é um assunto que está em alta. Então não adianta eu tratar de outros assuntos que não estão em alta, que as chances do meu potencial cliente parar para me escutar vão diminuir muito. Eu preciso vincular as coisas que estão acontecendo atualmente ou os interesses do meu potencial cliente com o assunto que eu quero tratar. Para você fazer um bom texto persuasivo, ele precisa possuir 4 coisas. Primeiro, ter um objetivo. Como eu já falei com vocês no início desse vídeo, você vai traçar um objetivo, o objetivo que você quer atingir com aquele texto. Você não vai escrever no escuro ali, sem saber, porque da mesma forma que você vai escrever no escuro, a sua audiência também vai ficar no escuro. Ela vai chegar no final e não vai saber o que é que ela precisa, como, o que é que ela precisa fazer com aquele texto e como que aquele texto é útil para ela. O outro ponto que eu também já falei aqui é escrever pensando no seu público-alvo. Por mais que você queira falar muito sobre um assunto, você precisa vincular esse assunto à realidade do seu público-alvo, da sua audiência, e não falar como se fosse algo voltado para você. A escrita persuasiva, para ela realmente ser persuasiva, ela precisa tocar o outro e não você. O terceiro ponto é conhecer o seu público-alvo, ou seja, conhecer a sua audiência. Você precisa saber para quem que você está falando. Não adianta nada você escrever sobre algo ou sobre alguém para alguém e você não conhecer esse alguém. Então você precisa conhecer o seu público-alvo. Se você ainda não tem noção de qual é o seu público-alvo, de qual é a sua persona, eu vou deixar na descrição deste vídeo um link direcionando para um vídeo que eu fiz explicando sobre público-alvo, sobre persona, para você conseguir definir
qual é ou quais são os seus públicos-alvos e as suas personas. E a partir desse vídeo você vai conseguir definir melhor os seus. Ou o seu, né? Se você tiver só um público-alvo ou só uma persona. E o quarto ponto é escolher as palavras certas para usar. Ao invés de usar palavras chatas, você vai substituir essas palavras chatas por palavras legais. Por exemplo, tem gente que não gosta, muitas pessoas não gostam de aprender, mas elas amam descobrir coisas novas. Então, ao invés de aprenda os 5 passos para realizar tal coisa, descubra. Você percebe como o descubra gera muito mais interesse do que o aprenda? O aprenda é muito teórico, a pessoa já fica enquadrada ali, por exemplo, ela está sentada na sala de aula. O descubra parece que você está contando uma fofoca, e o ser humano ele gosta de uma fofoca. Então, descubra o passo a passo para realizar tal coisa. As pessoas também, elas não gostam de gastar, elas gostam de investir. Isso é até interessante para produtos mais caros. Você não vai falar que ela vai ter um gasto comprando tal produto, comprando tal serviço, ela vai realizar um investimento. Aquele produto, aquele serviço é um investimento para ela, porque ela vai sentir que ela está tendo um retorno. Se você fala sobre gasto, ela vai sentir que ela está gastando, mas que ela não está tendo retorno nenhum. E o investimento já passa essa sensação de retorno. Então, você vai substituir palavras chatas por legais. E hoje, com as inteligências artificiais, com o Cloud, com o Gemini, com o Chat GPT, você consegue utilizar essas inteligências artificiais a seu favor. E se você quer também aprender a utilizar as inteligências artificiais para produzir conteúdo, entender como produzir conteúdos realmente originais para a identidade da sua marca. Hoje, com as inteligências artificiais, muitos conteúdos estão ficando mecânicos demais, eles não estão passando realmente a essência, a realidade daquela marca, a identidade da marca. Então, se você quer aprender a utilizar as inteligências artificiais do jeito certo para produzir conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição também o link de uma masterclass que eu gravei, que está muito legal. Ela tem mais de 2 horas de conteúdo, ou quase 2 horas de conteúdo, onde eu mostro na prática como eu utilizei o Cloud, o Gemini e o ChatGPT para produzir diferentes formatos de conteúdo. E lá também eu falo sobre elementos de personalidade da marca, para você conseguir identificar o seu e, a partir disso, realmente criar uma identidade forte para a sua marca. Recapitulando, então, os 4 elementos que você precisa observar para produzir um texto persuasivo são objetivo, conhecer, escrever para o seu público-alvo, conhecer o seu público-alvo e escolher as palavras certas para usar, ou seja, substituir palavras chatas por legais. E eu coloquei aqui também alguns exemplos de excelentes copywriters que a gente possui aqui no Brasil, que são o Ícaro de Carvalho, a Bettina Rudolph, a Gabriela Viriato, o Roberto Altenalfen, a Helena De Guide e, obviamente, eu me inseri aqui, e eu, no caso, Laura Pena. Eu sigo o Ícaro, sigo a Bettina, sigo a Gabriela, sigo o Roberto Altenalfen, sigo a Helena, sigo a todo mundo. Então, qualquer coisa, deixa também o perfil de todo mundo, e aí você olha, vê qual que você se identifica mais e começa a acompanhar. E agora que você já entendeu a base da comunicação persuasiva, do copywriting, eu vou entrar aqui na estrutura de um excelente texto persuasivo. O que que esse texto precisa ter para ele realmente ser persuasivo e para ele surtir os resultados desejados? Por mais que existam diferentes formatos de conteúdo, por exemplo, um texto que você coloca no carrossel não vai ser o mesmo texto que você vai usar no e-mail promocional. Você pode reestruturá-lo para colocar em um e-mail promocional, em um newsletter, mas esse texto, mesmo possuindo vários formatos de textos, de conteúdos persuasivos, eles possuem uma estrutura que é padrão de todos eles. Qual estrutura é essa? Primeiro, ele possui uma headline, ele possui um título de impacto. Se você pega uma página de vendas, por exemplo, a headline é aquela frase em destaque que está logo no início da página de vendas. É aquela frase que vai procurar gerar uma emoção, um desejo no seu potencial cliente. A headline, ela dá abertura à sua copy, ao seu texto persuasivo. É ela quem vai fazer o seu potencial cliente parar o scroll, parar de ficar rolando a tela do telefone e prestar atenção no que você tem a dizer. No vídeo, a headline ela é chamada de gancho, que são os primeiros segundos do vídeo. Você vai escolher uma frase de destaque que vá prender a atenção, gerar interesse no seu
potencial cliente. Num conteúdo carrossel, a headline é a frase da primeira imagem do carrossel, é a frase de destaque do seu conteúdo. Então você vai escolher uma frase que gere uma emoção, que gere um desejo no seu potencial cliente. Não busque trabalhar várias emoções, busque trabalhar apenas uma emoção nessa frase, seja curiosidade, medo, alegria. Então pense em uma emoção que você quer trabalhar com aquela frase e foque nessa emoção. Em um e-mail, por exemplo, você pode colocar a headline no assunto desse e-mail, que já gerar uma curiosidade, um medo, algum sentimento que vai fazê-lo clicar para visualizar este e-mail. E também você pode colocar uma headline na primeira linha do texto do e-mail. O segundo ponto de um bom texto persuasivo é você criar conexão com o seu potencial cliente, trabalhando em cima de uma dor ou de um desejo que ele possui, e também, ou fazendo um desenvolvimento envolvente, onde ele vai parar para ler ou para ouvir o que você tem a dizer, e ele não vai querer sair no meio do parar no meio do caminho, sabe, e seguir a vida. Então, é muito interessante que você, além de trabalhar a headline, além de ter um bom gancho para que a pessoa pare para te escutar, você precisa ter um desenvolvimento envolvente, você precisa trabalhar em cima de uma emoção, de um desejo do seu potencial cliente para mantê-lo ali. E isso é feito no desenvolvimento, tanto do vídeo quanto de um texto. No desenvolvimento, o seu texto ele precisa gerar identificação, como a gente já falou antes, sobre a questão da pessoa ler aquele texto e ela pensar, nossa, eu passo por isso, eu me sinto dessa forma. Ou então, se você trabalha em cima de algo mais técnico, vamos dizer assim, vamos supor, você é um contador, você trabalha com a parte de finanças, você vai gerar um sentimento nela, naquele início, na headline, e no desenvolvimento você vai confirmar o que você passou ali na headline, você vai soltar informações que confirmam o que você está querendo defender com aquele conteúdo. E nesse desenvolvimento, a depender do conteúdo que você está fazendo, do texto que você está fazendo, esse desenvolvimento precisa conter, apresentar quebras de objeção e proposta única de valor. Isso especialmente em conteúdos de vendas. Se você for fazendo carrossel com o objetivo de vendas, ou se você for fazer uma landing page, uma página de vendas, nessa página de vendas você precisa pensar quais são as objeções do seu cliente. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, e procurar formas de quebrar essa objeção. A parte do dinheiro, por exemplo, você pode apresentar condições facilitadas de pagamento. Você pode mostrar que aquele valor subtraído pela quantidade de dias, dividido, no caso, pela quantidade de dias que a pessoa terá de acesso àquele conteúdo, o valor é irrisório. Então, você vai procurar formas de quebrar a objeção. Ah, eu não tenho tempo. Então, você pode assistir essa aula enquanto faz uma esteira na academia. Ou você fala que não tem tempo, mas se você for parar para observar o tempo que você fica nas redes sociais, você vai perceber que não te falta, que realmente não te falta tempo. Você vai procurar formas de quebrar essa objeção. Isso especialmente em conteúdos de vendas, com objetivo de vendas. Seja um carrossel, seja um story, uma sequência de stories, seja um e-mail de vendas, um texto do LinkedIn voltado para vendas. Então, você vai, a página de vendas, você vai usar essa estrutura também no desenvolvimento. Você precisa colocar quebras de objeção e também colocar uma proposta única de valor. Ou seja, o que o cliente vai conquistar com aquele produto. Qual é a transformação que você oferece para ele, que ele vai encontrar com você, e pode ser que ele não encontre com a sua concorrência. Qual que é a sua proposta única de valor? Como que você vai transformar, gerar transformação na vida da sua audiência, do seu potencial cliente. Por último, mas não menos importante, nós temos a CTA, o Call to Action, a chamada para a ação. Quando o seu potencial cliente chegar no final do seu texto, chegar no final do seu vídeo, ele precisa ser comandado a realizar algo. O que é que ele precisa fazer? Você entendeu esse conteúdo te ajudou de alguma forma? Digite tal palavra nos comentários para eu saber. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte para eu saber. Então, você precisa direcioná-lo a realizar uma ação. Você ficou com interesse nesse produto?
toque no link da minha bio, o link está nos stories, digite tal palavra e eu envio o link desse produto para você. E cada texto, gente, cada conteúdo persuasivo que você for fazer, ele precisa respeitar o canal de comunicação e ele estará inserido. Por exemplo, eu vou fazer um conteúdo carrossel, mas pode ser que o texto que eu coloque naquele carrossel não se enquadre para uma newsletter, não se enquadre para um e-mail promocional. Então, eu preciso reestruturar esse texto, talvez utilizando até a mesma copy, mas reestruturá-lo, tirando alguma informação que no carrossel era relevante, mas na newsletter não vai ser. Ou então, vamos supor, um texto que eu vou colocar no meu conteúdo carrossel pode ser que não se enquadre para um artigo do LinkedIn, pode ser que não se enquadre para um artigo de um blog. Você precisa respeitar o canal de comunicação. Um conteúdo que eu, uma headline que eu uso para o meu carrossel, por exemplo, ou para um gancho de um vídeo, pode ser que não se enquadre para um assunto de um e-mail, porque eu preciso respeitar a quantidade de caracteres que pode ser inserido no e-mail para que ele fique responsivo, para que ele apareça de forma adequada para o meu cliente na hora que esse e-mail for enviado. Então, você precisa respeitar o canal de comunicação. Um conteúdo, por exemplo, um texto que eu for fazer para o WhatsApp, eu não preciso escrevê-lo de uma forma talvez engessada, que eu escreveria no LinkedIn. No LinkedIn eu converso com profissionais no LinkedIn, como é mais voltado para a área profissional, então eu vou ter mais cuidado com a utilização de emojis, com certos termos que eu for usar ali durante o texto, mas talvez no WhatsApp você pode ser um pouco mais descontraído, então você pode usar mais emojis, a estrutura você precisa respeitar o canal de comunicação, o tipo de conteúdo de cada canal de comunicação e você vai escrever aquele texto. Você também precisa pensar nisso na hora de escrever. Esse texto é para qual canal de comunicação? É para o YouTube? É um roteiro para um vídeo do YouTube? É o texto de um carrossel? É um texto que eu vou colocar no teleprompter e vou fazer um vídeo com ele? É um e-mail? É um artigo de um blog ou de um LinkedIn? Então, se é um texto para ser enviado no WhatsApp, é conveniente que eu escreva um texto muito grande? Não é conveniente, porque as pessoas não leem. Então, eu preciso pensar em comunicar o que eu quero comunicar fazendo um texto, uma estrutura textual que se enquadre para o WhatsApp, não fazendo um texto muito grande, usando, se você consegue usar uma automação que consiga chamar a pessoa pelo nome, você usa isso também a seu favor. Você escreve um texto, você pode colocar que você coloque um pouco de emojis, nada muito excessivo também. Você vai estruturar um texto que não fique, que não seja muito grande, que as pessoas vão olhar e vão ler. Você vai pensar na primeira frase ali, ou fazer uma pergunta para a pessoa: o que que você sente quando você escuta falar sobre tal coisa? Então você vai buscar formas de fazer a pessoa, na hora de clicar na sua mensagem dela, realmente ter interesse em ler a sua mensagem, para você entender a estrutura de um texto persuasivo e como ele pode ser usado em diferentes formatos de conteúdo. Eu vou pegar aqui pequenas partes, porque é muito grande o discurso, do discurso I Have a Dream, do Martin Luther King. E a partir de alguns trechos eu vou mostrar para você como que essa estrutura textual, essa estrutura de um texto persuasivo foi usado por ele dentro desse discurso. Vamos começar. A primeira parte do discurso, o primeiro parágrafo do discurso é: há 100 anos, um grande americano cuja sombra simbólica nos envolve hoje assinou a Proclamação da Emancipação. Este decreto histórico surgiu como um grande farol de esperança para milhões de escravos negros que haviam sido queimados pelas chamas da injustiça implacável. Surgiu como um alvorecer radiante para pôr fim à longa noite de seu cativeiro. Nesse primeiro parágrafo, ele situa as pessoas em um período histórico que foi a proclamação de emancipação, ou seja, a liberdade dos negros, dos escravos nos Estados Unidos. E aqui você vê que ele pega, que ele já trabalha bastante a emoção e ele usa algumas figuras de linguagem. E eu falo mais sobre isso até na masterclass que eu indiquei para vocês no início do vídeo. Utilizar figuras de linguagem para tornar o seu texto mais rico. Igual aqui, ó, este decreto histórico surgiu como um grande farol. Ele faz essa analogia, como um grande farol de esperança
para milhões de escravos negros que haviam sido queimados pelas chamas da injustiça implacável. Surgiu como um alvorecer radiante para pôr fim à longa noite de seu cativeiro. É óbvio que em um conteúdo carrossel você não precisa utilizar várias figuras de linguagem, dependendo da sua área, você não tem tanta necessidade. Vamos supor, uma pessoa que utiliza muitas figuras de linguagem, que utiliza figuras de linguagem em seus textos, é o Sam Erage. Mas ele vende cursos até sobre escrita, sobre escrita criativa. Eu já fiz o curso dele. E, é, e no caso em algumas áreas, você talvez não tenha tanta necessidade de fazer um texto totalmente rebuscado, porque aqui ele queria realmente tocar com muita força a emoção da sua audiência. Mas você pode, em um momento ou outro do seu texto, trabalhar as figuras de linguagem. Aqui, a figura de linguagem está sendo usada com muita força. Se você é da área de psicologia, por exemplo, as figuras de linguagem, o uso de figuras de linguagem para enriquecer os seus textos, para tocar emocionalmente o seu potencial cliente, o uso das figuras de linguagem é muito bem-vindo. E isso em outras áreas também, até áreas mais técnicas, para você conseguir, por exemplo, por meio de uma comparação, de uma metáfora, de uma analogia, conseguir transformar algo que não é muito algo, conseguir transformar algo técnico em algo compreensível para as pessoas. No segundo parágrafo, ele continua: mas 100 anos depois, o negro ainda não é livre. 100 anos depois, a vida do negro ainda está tristemente debilitada pelas algemas da segregação e pelas correntes da discriminação. 100 anos depois, para ele fixar realmente essa ideia nas pessoas, passaram 100 anos e as coisas não mudaram. Então ele fica repetindo: 100 anos depois, o negro vive numa ilha solitária de pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade material. 100 anos depois, o negro ainda definha nos cantos da sociedade americana e se encontra exilado em sua própria terra. E assim, viemos aqui hoje para dramatizar uma condição vergonhosa. De certa forma, viemos à capital do nosso país para receber um cheque. E ele continua: quando os arquitetos de nossa República escreveram as magníficas palavras da Constituição e da Declaração de Independência, estavam assinando uma promessa da qual todo americano seria herdeiro. Essa promessa garantia a todos os homens, sim, os homens negros, assim como homens brancos, os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. É evidente que hoje, é evidente que é evidente hoje que os Estados Unidos descumpriram essa promessa no que diz respeito aos seus cidadãos negros. Em vez de honrar essa obrigação sagrada, os Estados Unidos deram ao povo negro um cheque sem fundos, um cheque que voltou marcado como insuficiente. E aqui ele começa a tocar ainda mais, a gerar uma revolta, de certa forma, nas pessoas que estavam o ouvindo. Mas nós recusamos a acreditar que o Banco da Justiça esteja falido. Então, ele nunca fala sobre ele especificamente. Ele fala sobre todo mundo. Ele está falando, ele está usando a sua voz em nome do povo. Não é algo só para ele. Todas as pessoas se sentiram representadas naquele discurso. Recusamos-nos a acreditar que não haja fundos suficientes nos grandes cofres de oportunidades dessa nação e, portanto, viemos sacar este cheque, um cheque que nos dará, mediante solicitação, as riquezas da liberdade e a segurança da justiça. E agora eu vou pular algumas partes aqui, porque, como eu disse, esse discurso é muito grande, para vocês entenderem como ele buscou gerar identificação com pessoas de diferentes estados. Tá vendo? E aí é onde surge o nome desse discurso, que é I have a dream, porque no decorrer do discurso ele começa: eu tenho um sonho, e prossegue, né? Então vamos pegar aqui alguns parágrafos. Tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos donos de escravos possam sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Então ele usa algumas características físicas do estado da Geórgia para falar sobre ela. Então, quem é do estado da Geórgia ou conhece o estado da Geórgia vai conseguir visualizar as colinas vermelhas da Geórgia dentro desse discurso. E uma coisa muito interessante do texto persuasivo, em certos pontos, é você também conseguir fazer com que a sua audiência visualize
como que algo vai acontecer na vida dela, visualize o que você está falando. E ele fez isso aqui. Tem um sonho de que um dia, até mesmo o estado do Mississippi, um estado sufocado pelo calor da injustiça, sufocado pelo calor da opressão, se transformará em um oásis de liberdade e justiça. Nisso ele usa esse trocadilho, o trocadilho de palavras, que é o calor, que é uma característica também física do estado do Mississippi, que é um lugar que faz muito calor e tem, chegam a temperaturas muito grandes no verão. Então, a pessoa que conhece o estado do Mississippi vai saber que esse calor que ele faz, esse trocadilho que ele faz, é representando, falando sobre o calor do estado do Mississippi. E ele faz esse trocadilho com calor, oásis, porque quando você pensa em deserto, por exemplo, que também faz muito calor, você pensa que o lugar de respiro, o lugar que você vai conseguir se hidratar é chegando em um oásis. E até no momento que ele fala sobre ele ainda consegue gerar identificação. Olha, tenho um sonho de que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Tenho um sonho hoje. Então, todas as outras pessoas que estão lá ouvindo o discurso, que possuem filhos, que os filhos também são negros, elas vão pensar: eu também tenho esse sonho. Qual pai, qual mãe que não deseja o melhor para os seus filhos? Tem, né? Tem. Mas um pai e o avô, realmente, não deseja, eles não desejam o mal para o filho. E indo lá para o final do discurso, vocês vão perceber que ele faz uma chamada para a ação. Ó, e quando isso acontecer, e quando deixarmos a liberdade ressoar, quando deixarmos ecoar em cada vila e cada povoado, em cada estado e cada cidade, seremos capazes de acelerar o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar as mãos e cantar as palavras do antigo cântico espiritual negro. Livres, enfim, graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres, enfim. Então a pessoa, imagino que seja um cântico conhecido das pessoas que estavam ali no discurso, então as pessoas já se imaginam cantando. Quando esse requerimento que ele faz no discurso, que é os negros e os brancos serem tratados da mesma forma nos Estados Unidos, que eles vão poder juntos cantar esse cântico espiritual negro, que é livres, enfim, graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres, enfim. Então você percebe como que esse texto, que ele possui uma headline, que ele possui um início que consegue prender a atenção das pessoas. Ele possui um excelente desenvolvimento, um desenvolvimento extremamente rico textualmente, usando figuras de linguagem, mostrando que a promessa que os Estados Unidos fez, usando um bom conteúdo de argumentação, e é a promessa que eles fizeram na Declaração de Independência, e essa promessa não estava sendo cumprida. Ele consegue ativar a emoção das pessoas, que é, primeiro, um desejo de mudança, de transformação, e às vezes até um sentimento de revolta, de eles terem recebido uma promessa e essa promessa não foi cumprida. Então possui um excelente desenvolvimento, possui uma headline muito boa, e no final ele termina com uma CTA. E agora nós vamos partir para a última parte deste vídeo, que é falar sobre os gatilhos mentais. Eu separei aqui 8 gatilhos mentais que são mais usados em textos persuasivos. Não quer dizer que você precisa usar esses 8 gatilhos mentais de uma vez, mas são gatilhos mentais mais usados em conteúdo em textos persuasivos no dia a dia aí do mercado. Os gatilhos mentais, eles possuem diferentes objetivos, como gerar uma curiosidade ou até mesmo fazer o seu potencial cliente agir mais rápido. Ele vai gerar, o gatilho mental vai gerar um determinado tipo de emoção no seu potencial cliente. E você vai escolher, de acordo com o objetivo que você tem, você vai escolher qual gatilho mental que você vai utilizar no momento ali do seu texto. As marcas de luxo, por exemplo, elas utilizam muito a escassez em linhas de produto. Então, elas fazem uma linha de produtos, por exemplo, uma bolsa da Hermès, que eu posso até colocar aqui o nome de alguma bolsa que foi feita de forma em quantidade limitada. E aí, para a pessoa conseguir comprar aquela bolsa, ela precisa agir rápido, porque é uma quantidade limitada de peças. Não é todo mundo que vai conseguir ter. Eles trabalham a escassez dessa forma, as marcas de luxo, e eles também trabalham com exclusividade de peças.
como no caso, eu lembro quando a Marina Rui Barbosa casou, se eu não me engano, o Dolce Gabbana, que fez o vestido dela, e esses gatilhos mentais são usados também por marcas de luxo para gerar urgência potenciais clientes e também para gerar a sensação de exclusividade, que isso foi feito só para mim. E isso, tanto a escassez quanto a exclusividade, podem fazer o seu produto, especialmente a exclusividade, fazer o seu produto ter até um preço maior, você colocar um preço mais caro no seu produto. E os experts do mercado digital, com infoprodutos, eles trabalham bem a antecipação, especialmente em períodos de lançamento. Então, eles trabalham conteúdos nos stories, no feed, e conteúdos que vão preparar a audiência para esse lançamento, para algo que está por vir. Então, eles vão pegar um público que talvez esteja bem morno e vai transformar ao longo dos dias em um público quente, um público que estará preparado para receber uma oferta de vendas, sejam daqui 15 dias, daqui 30 dias, mas eles preparam o público para algo que está por vir. Os 8 gatilhos mentais mais usados no mercado são escassez, que é fazer o seu cliente realmente pensar que aquele produto está acabando e que ele precisa comprar. Então, restam 5 quartos, como é o caso do Booking, coleção limitada, que é o caso de marcas de luxo, ou até lojas de vestuário também, de confecção própria. Essas lojas, elas podem falar que é uma coleção limitada, que o número de peças é limitado, e que por causa disso a pessoa precisa agir rápido. Você não vai falar assim, haja rápido. Então aproveite para não perder a oportunidade de adquirir, de investir nessa peça. A urgência, enquanto a escassez ela foca nessa quantidade limitada de peças, a urgência foca no tempo. A pessoa vai pensar assim, eu não tenho tanto tempo para decidir, eu preciso tomar decisão rápido e ou executar tal ação rápido se eu não quiser ficar de fora. Então, aqui a urgência é o carrinho aberto por apenas 7 dias, últimas 24 horas para adquirir este produto, última oportunidade do ano. Então, a urgência ela foca no tempo, na limitação do tempo. O terceiro gatilho mental é a prova social. E você pode utilizar como prova social, como comprovação do que você diz é verdade, como comprovação de que a sua promessa é verdadeira, que determinada afirmação que você faz é realmente real. Então, como que você vai conseguir provar isso? Por meio de provas sociais. Quais provas que você pode usar? Dados do mercado, e, nesse caso, prefira, se você estiver falando sobre algo antigo, pegue dados mais ou menos daquela época, talvez até valha fazer um comparativo com dados daquela época e como ele está atualmente. Mas, se você estiver falando sobre o período atual, não pegue dados muito antigos de 10 anos atrás para falar sobre um período atual. Pegue dados do momento atual, de preferência dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos, do último ano, mas não foque, a gente vai falando sobre o período atual, não pegue dados do mercado de 10 anos, porque obviamente o mercado muda. Então você está falando de 2026. E aí, na hora que você vai apresentar um dado para o seu cliente que comprova aquilo que você está falando, mas você pega um dado de 2016 e vai dizer, nossa, mas passaram 10 anos, as coisas não são mais como antigamente. Não vivemos mais no mesmo mundo. Você pode pegar como provas sociais depoimentos de clientes, então isso é super interessante para e-commerces, ou então para uma página de vendas. Veja como esse produto, esse serviço já mudou a vida dos nossos clientes, de quem já o adquiriu. O quarto gatilho mental é a exclusividade. É a pessoa pensar que aquele produto, que aquela mensagem, no caso do texto persuasivo, que foi feito para ela. Então, como que você pode usar a exclusividade? Se você conseguir utilizar a automação para enviar muitos e-mails, buscar chamar a pessoa pelo nome dentro dessa automação. Se você for enviar uma mensagem no WhatsApp oferecendo algumas peças para um potencial cliente, oi fulana, chegaram tais peças aqui na loja, eu lembrei de você com tal e tal peça, você tem interesse em passar aqui para pegar? Se você quiser também, a gente separa e você leva para casa, experimenta, quando com uma cidade pequena, que deve fazer isso, né? Então, são opções de exclusividade. Então, até marcas de luxo, como o caso da exclusividade que eu citei, da Marina Rui Barbosa, que a Dolce Gabbana fez o vestido dela. Então, a exclusividade aqui, ó, peças exclusivas, confecção exclusiva, produto feito para você. Esse produto foi pensado para você. Ele vai te ajudar dessa forma. Então, a exclusividade, ela tem esse efeito de fazer a pessoa pensar que
aquele produto, que aquele serviço, que aquela mensagem foi feita para ela. O quinto gatilho mental é a curiosidade. E aqui você, como o próprio nome já diz, você vai gerar curiosidade no seu potencial cliente para ele querer saber mais sobre o que você tem a dizer. Então, ó, descubra quais são os maiores gatilhos mentais usados no mercado para te manipular. Obviamente, os gatilhos mentais eles não servem para manipular. A comunicação persuasiva não serve para isso. Então, se você for usar isso daqui, você precisa depois é, educar o seu cliente ainda dentro desse texto para mostrar que os gatilhos mentais eles não possuem o objetivo de manipular, mas de fazer a pessoa realizar uma ação que ela já tem um interesse, mas às vezes está sem coragem, às vezes ela está arrumando desculpa para não realizar aquela ação, então não é uma manipulação. Você manipula alguém quando a pessoa não está interessada naquilo e você usa formas de manipulação para fazer isso. Agora, quando os gatilhos mentais eles são usados para fazer uma pessoa realizar uma ação que ela já desejava. E eu posso usar isso daqui, essa palavra manipular, para gerar uma certa revolta a pessoa, realmente, os gatilhos são para manipular. Aí, na hora que ela passa para as próximas páginas ou para as próximas imagens, ou então que ela continue assistindo o vídeo, aí eu educo, falo, olha, os gatilhos mentais eles não servem para manipular. Você possui esse pensamento, eu preciso falar para você que não é dessa forma que acontece. Ou então aqui, ó, jogador de futebol trai esposa e vamos revelar tudo amanhã. É um site de fofoca. O site de fofoca usa muito a curiosidade. O que ninguém te conta sobre a Copa do Mundo? Então, isso também gera curiosidade. E por que ninguém nunca falou sobre isso? Às vezes a pessoa até já saiba o que é, mas você usa esse gancho, essa headline, para prender mais ainda a atenção da pessoa, para deixar ela curiosa, saber o que ninguém nunca contou para ela sobre a Copa do Mundo. O sexto gatilho mental é a autoridade. Na autoridade, você pode utilizar até provas sociais para gerar autoridade. E no caso aqui, vamos supor, o que as pessoas dizem sobre tal produto? E você mostra os comentários dos clientes. Tal pessoa comprova essa ideia. Então, esse daqui é um argumento também de autoridade. Você pega uma pessoa que já tem muita autoridade no seu mercado e vai usar essa pessoa para ela, para confirmar o seu argumento. Você vai pegar uma pessoa que é autoridade naquele assunto que você está tratando com a sua audiência e para poder confirmar o que você está falando. Então, essa também é uma forma de utilizar o gatilho de autoridade. O sétimo gatilho mental é a reciprocidade, ou seja, você vai ajudar o seu potencial cliente, às vezes até de forma gratuita, com produção de conteúdo no feed, respondendo os stories, caixinha de perguntas nos stories, e nisso, com o passar do tempo, ele vai gerando uma conexão com você, e na hora que você for vender algo para ele, ou for pedir algo para ele vai sentir que, nossa, a pessoa me ajudou tanto aqui que eu vou fazer o que ela está me pedindo, e agora eu tenho até interesse nesse produto, nesse serviço que ela está me oferecendo. Então, ó, eu coloquei aqui, reciprocidade. Faz as pessoas se sentirem gratas pela sua ajuda e essa gratidão leva à venda no médio e longo prazo. Você pode produzir conteúdos consistentemente, oferecer auxílio gratuito por meio de caixinha de perguntas. Então é isso, você vai fazer as pessoas se sentirem gratas por você, por algo que você faz para elas. Tem um negócio que aconteceu agora na Copa do Mundo, que é um exemplo muito bom do gatilho de reciprocidade. O repórter da Casa TV estava trabalhando, e o João Neves, se eu não me engano, que é um jogador da seleção de Portugal, ele deu uma fatia de pizza para ele. E aí passaram uns dias e esse repórter encontrou novamente com a seleção de Portugal, foi no jogo contra a Croácia, e no final do jogo, esse repórter levou um croissant para pro jogador, para o João Neves. Então foi uma retribuição pelo que o João Neves fez para ele alguns dias antes. Então, o João Neves deu o, uma fatia de pizza para ele e ele se sentiu grato por ele estar fazendo aquilo e como uma forma de retribuir, ele pegou e quando viu o João Neves novamente, levou um croissant para ele. E o João Neves responde, quanto mais você dá, mais você recebe. E esse que é o ponto da reciprocidade. E o oitavo gatilho mental é a antecipação. E eu já falei sobre ela aqui com vocês, que é antecipar as pessoas
preparar a sua audiência para algo que está por vir. E como que você vai fazer isso? Por meio da produção de conteúdo para nutrir a sua base de seguidores, seja conteúdos no feed, seja conteúdos nos stories. Você vai preparar essas pessoas, vai de forma eh, de forma gradativa, você vai preparar essas pessoas para algo que está por vir. Você não vai entregar todas as informações de uma vez. Você vai falar, no dia tal terá um lançamento. E você, nesses dias que antecedem o lançamento, você vai preparar essas pessoas respondendo caixinhas de perguntas de forma ainda mais intensa. Você vai produzir conteúdos no feed de forma ainda mais intensa. Um exemplo de antecipação que eu até falei com vocês no início foi até Jesus usou muita antecipação nos discursos dele, principalmente com os discípulos. Ele foi preparando os discípulos de forma gradual para a sua morte e ressurreição. No início, ele falava sobre a sua morte de forma muito abstrata, as pessoas tinham que pegar ali no vento dos discípulos, tinham que pegar ali no ar, o que ele estava falando, mas com o passar do tempo e que o nível de consciência dos discípulos foi aumentando, ele começou a falar de forma ainda mais clara quem ele era e o que aconteceria com ele. Este vídeo foi muito longo, mas também está muito completo. Se você chegou ao fim deste vídeo, escreve aqui nos comentários comunicação para eu saber que você chegou no fim do vídeo. Não se esqueça também de curtir e de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você ficou com qualquer dúvida também, coloque aqui nos comentários que eu vou ajudar você, eu vou responder as suas dúvidas. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.